Bom dia a todos, todas, todes. Estão todos bem? Espero que sim. Aqui eu também estou bem. Sabe, hoje não está tão frio como esses dias em que chegou a 6 graus. Hoje está 9 graus. Estava 9, agora está um pouquinho mais, agora está 11. Mas acontece que depois de um certo tempo de frio, os prédios já estão frios. As paredes estão frias. E aí parece que fica acumulando frio. Mas ninguém vai morrer por causa disso. Põe os casacos, aquece bem a casa e a hora que puder saia e pega um sol. Vamos às senhas de hoje, dia 18 de junho de 2023. As senhas dizem assim: é o terceiro domingo após o Pentecostes. Como eu já me manifestei dizendo que o período de Pentecostes poderia ser estendido mais, esse período de falar da ação do Espírito Santo, poderia se estender um pouco mais, e passou então a ser após o Pentecostes, tempo comum da igreja. Não tem problema nenhum em ser tratado como tempo comum, tempo sem festas da igreja. Mas eu prefiro dizer que pode ao mesmo tempo se dizer que hoje é o terceiro domingo no Pentecostes. Porque o Pentecostes, o Espírito Santo, festejado no Pentecostes, como o Criador da igreja, ele está sempre presente e precisa ser mais aprofundado o estudo, mais aprofundada a compreensão da ação do Espírito Santo na igreja e na humanidade. Suas diversas maneiras de atuarem no mundo, na igreja, juntamente com as nossas capacidades, inteligência, sensibilidade, emoções, juntos, sim, Espírito Santo, junto com nossas ações, com nossas capacidades, com nossas sensibilidades, com a nossa poesia de imaginar o mundo e o futuro, com nossa ação no dia a dia, seja em pequenas coisas, seja em grandes coisas, como as estruturas políticas, sociais, econômicas. Sim, em tudo isso Deus quer agir com seu amor, sua justiça, sua misericórdia, seu compadecimento. A palavra compadecer-se é muito importante. É muito importante teologicamente. Jesus compadeceu-se. Jesus sentiu misericórdia. Não só de assim, ai que pena dessa gente, não. Compadeceu-se e agiu. Agiu. Não, ai que peninha, que dó dessa gente, não. Ele agiu. Ele disse, aqui o amor tem que fazer alguma coisa para esta gente. E esta justiça de Deus é uma justiça amorosa. Não é a justiça dura lex, sed lex, dura lei. A lei é dura e eu vou aplicar. Tem cristãos que são assim, né?
É lei, é moral, principalmente é moral, é moralismo. E porque tu fez isso, vamos te apedrejar. Não, não é esse tipo de justiça dura, lei. É justiça amorosa. Venha, vamos consertar essa injustiça, esse mal. E o título que eu dou para hoje, para digamos assim, para esses textos do culto, o título é o seguinte: o Evangelho se veste e se adorna de justiça. De justiça. Justiça como Deus entende. Aqui se compadece. Aqui é misericordiosa. Aqui valoriza a vida mais do que a lei. É a justiça que julga, sim. Mas justiça que julga aqueles que prejudicam a vida, a igualdade. Não é a justiça da lei que beneficia poucos. É a justiça amorosa que quer beneficiar a todos, especialmente os que sofrem. Essa é a justiça de Deus, amorosa. O Evangelho se veste e se adorna de justiça. E assim, um novo mundo é possível. Vejam o versículo do culto, ou da missa, que as senhas são ecumênicas, né? Várias igrejas se baseiam nas senhas para suas meditações diárias e também para os cultos e missas, que se realizam em domingo, porque é o dia da ressurreição. Senão seriam possivelmente no sábado, como é nas igrejas que são fundamentalistas na questão dos 10 mandamentos, que lá diz: o sétimo dia é o dia de descanso, o Shabá. Sim, Jesus Cristo questionava as leis. Ele dizia: a lei diz isso, eu porém vos digo. Não era? Jesus Cristo amava as pessoas mais do que as leis moralistas, farisaicas. O versículo que dá o start, o arranque, a ignição para o culto e para a missa, vem do Salmo 32, versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. De justiça, não de moralismo, nem de cerimonialismo, mas de justiça, os teus sacerdotes. E todos nós vamos ver num texto que todos nós somos chamados a ser apóstolos, discípulos. Exulte com essa justiça os teus fiéis. Salmo 32, versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Exultem nisso aí. Que é a igreja que proclama a justiça amorosa de Deus. Tomar um pouquinho de vitamina de abacate é muito fácil fazer. Abacate é suco de leite. E hidrata e alimenta. O texto da pregação, o texto em que vai se basear a pregação do culto, da missa, neste domingo,
é do Evangelho conforme Mateus, capítulo 9, de versículos 35, 9 e 35, até o capítulo 10, 8. Então, de 9:35 a 10:8. Os números, como eu falei, versículos, capítulos, foram colocados muito tempo após os textos bíblicos. Então, os textos podem ser separados ou juntados conforme a continuidade ou não do assunto. Certo? Os números não foram escritos ao mesmo tempo dos textos. Foram colocados depois. Eles ajudam muito, claro, para a gente localizar os textos. Seus inícios, seus fins. Mateus 9:35 a 10:8. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, ele era judeu, pregando as boas novas do reino de Deus, boas novas, e curando enfermidades e doenças. Quer dizer, ele agia também na realidade material das pessoas. Não era boas novas, de um mundo espiritual fora da terra. Não, era concreto. Ao ver as multidões, teve compaixão. Delas, das pessoas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, como ovelhas andando no campo, no mato, sem alguém que estivesse ali cuidando delas, ajudando elas quando se ferissem. Cuidar dos desamparados, dos que estão machucados, dos que estão com dificuldades. Não berrando com elas, mas cuidando. Não dando show de moral. Se tem coisa chata, é com gente que dá show de moral. Não é? Essa gente não ajuda, essa gente só atormenta mais ainda. Se quiser ajudar, fala, cuida, abraça, cura. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara, a colheita, o campo é grande de trabalho, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para sua seara, para este campo de trabalho, onde tem tanta gente precisando desse trabalho, de quem se compadece e se veste com justiça, de justiça amorosa, que anuncia a misericórdia de Deus. E chamando seus 12 discípulos, deu autoridade para expulsar espíritos imundos que aprisionavam as pessoas. Aprisionam. Isso não quer dizer espíritos. Aprisionam. Eles chamavam muita coisa de espíritos imundos. Vícios, inclusive doenças. Envie trabalhadores, seus apóstolos, seus discípulos, diz aqui 12, tá? Porque é o número de tribos de Israel, envia-os para expulsar
essas escravidões e curar doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, considerado então um impuro para os judeus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. É estranho, né? Porque Jesus falava com gente de tudo que é tipo. Nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Jesus entrou. Deixa eu explicar por que isso aqui. Eu já disse que os textos bíblicos e os evangelhos também foram escritos anos, muitos anos. Os textos dos evangelhos, 20, 30, 40, até 50 anos, não, 50 não tem, mas de 20 anos para cima, após os fatos acontecidos. Então eram escritos de memória oral, pessoas que iam contando as histórias e depois, então, 30, 40 anos depois, alguém anotava isso. Por isso tem 4 evangelhos e os 4 têm diferenças entre si. E essa questão de ter judeu dentro da fé cristã, algumas pessoas não aceitavam muito bem. Então aqui ele diz assim, não se dirijam aos não-judeus, aos samaritanos. É porque quem anotou, quem escreveu esse evangelho de Mateus, que é o evangelho chamado Evangelho da Igreja, é o mais igrejeiro deles. Não estava muito... não engolia muito essa questão de ex-judeus poderem ser cristãos, samaritanos. Esse é um problema da comunidade que escreveu isso aqui. Não foi bem a atitude de Jesus. Não foi. Mas procurem primeiro as ovelhas perdidas de Israel. E aí eu entendo qual é a preocupação dessa comunidade que escreveu essa parte do Evangelho de Mateus. Eles diziam, olha, se preocupem primeiro com nossa gente. Por onde foram, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Jesus disse que o que ele fazia era anunciar o reino dos céus, de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria, a fraternidade, a comunhão, o perdão, a aceitação, e não mais o pecado, o egoísmo, a morte, a guerra. Curem os doentes, os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, também deem de graça. O Evangelho da justiça amorosa, do amor. E o texto de pregação tem os textos auxiliares, companheiros, que devem ajudar na interpretação do texto. O primeiro é de Êxodo, capítulo 19, versículos 2 até 8. E o texto diz ali que o povo de Israel, que estava se libertando da escravidão, quer dizer, os escravos,
recebeu a incumbência de ser sacerdote para todos os outros povos. E esse povo que recebeu essa incumbência disse então que aceita a tarefa. Depois nós vamos ver que o povo de Israel não foi muito leal nisso aí. Ele às vezes se vestia, era de opressão, exploração, inclusive escravidão. O segundo texto auxiliar é do Salmo 100. Salmo 100 todinho, é bem pequenininho o som. Não sei se deve, eu li, eu acho que são 8 versículos. 8, 9. Acho que não chega a 10. Salmo 100. E ali diz que Deus, Javé, é justo e fiel. Justo e fiel. Ele não abre mão da justiça e permanece assim. E o terceiro texto auxiliar é da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 até 8. E diz: Deus Javé, através do seu amor gratuito em Cristo, simplesmente nos aceita e justifica. Isso quer dizer, ele esquece o nosso pecado e diz: venham, eu amo vocês. Eu quero ser um pastor compassivo e misericordioso, na justiça amorosa. O Evangelho se veste de justiça e a comunidade deve se vestir deste tipo de justiça, para que as pessoas, quando olhem para a comunidade, elas dizem: eu tenho lugar. A igreja luterana tem ela escolheu uma vez para 2 anos o seguinte lema assim, para si mesma, para ser colocado nas portas das igrejas: aqui você tem lugar. E ela tenta, às vezes não consegue ser assim, que todo mundo tenha lugar. Aparecem pessoas maltrapilhas, ou de um jeito diferente da maioria das pessoas da igreja, e essas pessoas se sentem acolhidas. Às vezes é assim, às vezes não. Infelizmente, né? Deveria. Se for uma igreja que veste a justiça de Deus, todo mundo não só tem lugar, mas se sente bem nesta igreja. Não julgada. Não olhada com raiva, mas olhada com amor. Eu leio também os versículos das senhas diárias para o dia, que podem ou não ser lidos no culto. E o primeiro versículo das senhas do dia, o primeiro versículo vem do Salmo 89, 11. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a plenitude. Tu tudo estabeleceste, o norte e o sul, tudo criaste. E o segundo versículo para o dia vem da carta de Paulo aos moradores cristãos e cristãs de Colossos, uma cidade romana, não, grega, capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós, toda a criação, nós seres humanos e toda a criação. E a oração que as senhas
colocam para o dia de hoje, é escrita por Marta Müller-Zitzke. Acorda, minha alma, para a Deus louvar. Sua casa linda está. Ela olhando para a criação. Deus estende o céu qual um tapete. Bonita essa imagem, né? Parece um tapete bonito, cheio de enfeites, ou azul, de um azul mais claro que o mar ou mais escuro. Deus anda nos carros das nuvens e é como fogo de calor o seu manto. Ela é meio poeta, né? E é bonito essa linguagem. Claro que é linguagem, né? Mas vejam o verdadeiro espírito que está por trás, que vê estas maravilhas. E ela continua a oração e termina a oração dizendo: as asas do vento te carregam, Deus, e elas estão prontas a te servir. Te servir para que este evangelho que se veste e se adorna, se enfeita, se apresenta de justiça, chegue a todos os lugares que tu criaste. E chegue a todos os lugares da plenitude que tu fizeste. Um bom domingo, um grande abraço.